que você abrisse Provérbios 28:13, que a gente vai começar aí um pouquinho. E diz assim, ó. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Mais uma vez, ó, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Lembra que aqui nós não estamos falando de prosperidade simplesmente financeira, nós estamos falando de vários âmbitos de prosperidade. Felicidade é um tipo de prosperidade, certo? Então, nós precisamos abrir a mente em questão de prosperidade. Então, ele fala, quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Se você prestar atenção, esse provérbio está falando daquele que confessa os seus pecados. Aquela pessoa que confessa, ela alcança o quê? Misericórdia da parte de Deus quando ela confessa os seus pecados. Nós todos aqui, se a gente for traduzir, todos nós temos muitos pecados. Pecados que a galera percebe, pecados que são ocultos e ninguém sabe o que a gente está fazendo. Então nós precisamos entender que aqueles que alcançam misericórdia é o que a Bíblia está dizendo, por quê? Porque eles confessam os seus pecados. E é importante a gente entender aqui que confessar os pecados nos traz o quê? Paz com Deus. Nos leva a um lugar de liberdade. Então, confessar os pecados nos leva a um lugar de libertação. Nos liberta. Traz uma libertação sobre a nossa alma. Você tirar um peso das suas costas, esconder aquilo durante muito tempo. Você coloca para fora. Você expõe o seu problema, aquilo que você está vivendo. Então, confissão ela é uma disciplina espiritual, porque tem tudo a ver, tem totalmente a ver com liberdade. Se você quer ser alguém livre, você precisa confessar. Você precisa colocar para fora aquilo que está te matando. Então, é algo, na verdade, que é totalmente conectado com uma vida de liberdade. Então, se você quer viver uma vida completamente livre, lembra que eu falei para vocês? Cada disciplina, ela envolve um tipo de libertação que está acontecendo. Então, pensa nas campanhas de libertação por aí. Então, a gente está tendo 12 cultos de libertação na igreja. Né? A gente está tendo cada final de semana um tipo de libertação sobre a nossa vida. Nós estamos falando sobre confessar. Né? Então, nesse texto de Provérbios, diz que alcançamos misericórdia em Deus. Né? E Tiago vai dizer que quando a gente confessa, e na verdade, a Deus, e a gente confessa aos nossos irmãos, em Deus nós somos perdoados, uns aos outros nós somos sarados. Já a gente vai falar sobre esse texto lá na frente. Né? Então, confissão, ela não é uma disciplina para fofoca. Cara, é importante isso aqui, a gente vai entrar nessa temática mais para frente. Mas é importante, porque é algo muito sério, cara. Talvez por causa desse grande problema, das pessoas não conseguirem guardar um segredo, as pessoas não conseguem confessar os seus problemas. Então, é muito importante, porque não pode haver espaço para fofoca nessa disciplina espiritual. Na verdade, na nossa vida não deve haver essa questão, mas isso nos leva a um lugar de total libertação. Mas é importante a gente primeiro trazer uma clareza aqui sobre o que é a confissão. Né? Fala para a pessoa que está falando, e aí, o que é confissão? Você sabe o que é confissão? O que é confissão? Eu usei umas três frases aqui para tentar ilustrar para vocês o que é confissão, e eu vou tentar primeiro começar pela primeira. Presta atenção nessa frase. A confissão é trazer à luz aquilo que foi feito longe dela. Certo? A confissão traz à luz, traz a um momento de iluminação aquilo que foi feito nas trevas. Isso é a confissão. Então, aquilo que você fez nas trevas, aquilo que você fez ocultamente, agora é trazido à luz agora sobre aquilo. O Evangelho, o Espírito joga a luz sobre aquilo agora. Né? Então, quando nós confessamos, a gente traz luz sobre o nosso pecado. Né? Por quê? Porque com certeza aquilo que a gente cometeu, a gente estava completamente longe disso. Né? Então, é importante. Outra frase que é importante é que confissão é o ato de expor para fora aquilo que não faz parte de você. Por que não faz parte de você? Lembra, no dia que você nasceu de novo, você literalmente nasceu de novo. Você tem uma nova vida, uma nova mente, um novo coração agora. Então, a confissão é você colocar para fora uma parte da velha natureza que está conflitando com a nova. Você precisa colocar isso para fora, você precisa expor isso para fora. Por quê? Porque está conflitando com o seu novo eu,
com aquilo que você é em Cristo agora. Porque a Bíblia diz, né, que nós somos novas criaturas, eis que tudo se fez novo. Cara, presta atenção, eu estava falando com alguém esses dias sobre isso. Quando nós nascemos de novo, galera, pensa o seguinte, qual que é o seu histórico de vida? Pensa, às vezes você olha para a sua vida e você fala assim, não, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim porque fulano foi assim, eu sou assim. Cara, quando você nasceu de novo, esse é o grande escândalo. Porque a partir de agora que você nasceu de novo, uma nova natureza é imputada em você agora. Você pode ser uma nova pessoa, você não precisa ser mais ranzinza, uma pessoa que é completamente pecadora, que matava, que roubava, que nem os seus pais eram, ou que nem as pessoas que te influenciaram eram. Por quê? Porque agora você tem uma nova natureza. Agora o seu passado é de quem? De Cristo. Seu presente é de quem? De Cristo. Seu futuro é de quem? De Cristo. Nova criatura. Eis que, cara, a Bíblia fala, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então a gente precisa entender profundamente o que nós estamos compartilhando. Então, confissão é você colocar para fora uma parte da velha natureza que está conflitando com a nova. Então pensa, você nasceu de novo. Agora começa a vir alguns resquícios, né, naquele seu velho eu para fora. E você começa a lutar com ele agora. Não, eu não te aceito em nome de Jesus. Bate o pé lá. Não aceito você na minha vida em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Então você precisa entender que a confissão, né? A confissão é isso. E, cara, sabe o que é interessante? Eu vou dar um exemplo, talvez um pouquinho de gesto aqui para vocês. Mas o vômito. A Ingrid passou por esse processo na gravidez agora, e esses dias, alguns dias está acontecendo até isso ainda com ela. Né? Ela come alguma coisa e ela tem a vontade de vomitar. A vontade de vomitar. Gente, quando você vomita, o que traz depois que você vomita? Alívio. Quando você expõe para fora, quando você coloca, cara, é ruim, né? Você sentiu o gosto ali na boca, né? É horrível, mas o que traz quando você coloca para fora? Alívio. Confissão é isso, você vomitar. Você colocar para fora aquilo que você comeu e está fazendo mal. Não está fazendo bem. Cara, tá ruminando aqui. Tá complicado. O que você faz? Coloca para fora. Joga para fora. Automaticamente, alívio. Agostinho fala uma coisa bem interessante, está escrito até nesse livro aqui, que confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. E, cara, esse cara aqui, ele pode falar muito bem sobre isso, porque ele ainda escreveu um livro sobre confissões. Né? Ele tem uma propriedade enorme. Não só escreveu um livro, mas expôs para todo mundo ver os problemas dele. Né? Colocou para todo mundo. E você quer um outro exemplo, talvez? Quando você lê Salmos aí. Quando você está lendo o Salmo, você vê Asaf no 73, falando, eu tive inveja, cara. Eu olhei para o cara lá fora e, cara, ele prospera mais do que os crentes. Ele tem, mas não sei das quantas que os crentes. Ele está de carro importado. Ele está isso, ele está aquilo, e eu estou aqui na miséria. É isso que Asaf está falando lá. Está falando, cara, os caras estão prosperando, os caras estão desenvolvendo, e eu estou aqui, cara. Olha como que eu estou. Não, mas não era para viver uma vida de prosperidade? Não era para viver uma vida nova? Asaf está colocando, se você ler os Salmos, é isso. Salmo 51, Davi colocando para fora ali os problemas que ele teve com Betseba. Agora ele sente, cara, ele fala até para Deus, cria em mim um coração puro, Deus. Porque está completamente desconectado por causa do pecado. Então, nós precisamos entender isso, cara. Se a gente for olhar, a gente tem Agostinho, a gente tem os Salmos, vários textos, e não só, a própria Bíblia mostra muitas situações de pessoas que cometeram pecado e estão colocando para fora agora. Cara, eu errei. Eu falhei. Então, nós precisamos entender isso. É importante a gente entender isso. Quando a gente presta atenção nisso, a gente vai prestar atenção que a Bíblia traz dois tipos de confissão, na verdade. Alguns tipos de confissão, dois tipos, na verdade. Primeiro, a confissão a Deus, certo? Talvez para alguns aqui sejam mais fáceis. Mais fácil confessar a Deus, né? E a outra confissão é a confissão aos santos. Então, primeiro eu vou falar sobre a confissão a Deus. Abre aí comigo, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Cara, isso aqui é um texto clássico, com certeza você deve saber desse texto, e com certeza traz animação a você, quando você ouve falar desse texto. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Está lá no finalzinho da Bíblia. Diz o seguinte, ó, 1 João, capítulo 1, versículo 9.
Cara, incrível esse texto. Ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Fala comigo assim, ó, de toda injustiça. Certo? Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele, confessar quem? A Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Cara, esse momento acontece aonde? No teu secreto. No seu momento de intimidade. No seu momento onde você está lá, igual a oração do Pai Nosso lá, você está lá no seu lugar de intimidade e você confessa a Deus os seus pecados. Você fala, Deus, ó, errei, eu falhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu fiz assado, estou aqui, etc. e tal. E a Bíblia está dizendo que Ele é fiel e justo para perdoar, na verdade, de toda a nossa injustiça, nos purificar de toda a nossa injustiça. Ok, beleza. Então a gente entende que a Bíblia está falando que um tipo de confissão, uma parte da confissão, ela é feita a Deus. Todo mundo está comigo aqui? Só que aí entra o segundo ponto, e aí é difícil. Aí vai criar um monte de resistência aqui agora. Não só de você, de mim também, todos nós. Porque nós temos ego, nós temos o nosso orgulho. Como assim confessar aos outros que eu pequei? Como assim confessar aos outros que eu pensei em roubar? Como assim confessar às pessoas que eu menti? Como assim confessar às pessoas que eu sou uma pessoa que fico fofocando o tempo todo? Como assim confessar para as pessoas que eu tenho uma mente pecaminosa? Como assim colocar para fora? E é interessante a gente entender isso, que agora Tiago 5,16 vai falar uma parte importante do que nós estamos conversando aí. Tiago 5,16 diz assim, ó, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Olha que coisa incrível que a Bíblia está dizendo. Então, primeiro ela diz para a gente confessar a Deus. Para muitos, ok, um alívio bastante interessante, mas agora a Bíblia fala que a gente deve confessar aos santos. Porque quando a gente confessa, sim, Deus, nós somos perdoados, ok, bacana, mas agora, diante dos outros, agora, a cura. Você percebe que é importante esse processo, porque o ato de você só ser perdoado, você precisa ser curado daquilo. É igual uma cicatriz ou um problema que eu tenho na mão. É passado algumas coisas aqui, e etc., no machucado que eu tenho. Mas o que é importante daquele processo? A cicatrização, a cura que vem sobre aquela enfermidade, certo? Não é só os remédios aplicados e a grande sentença que você vai melhorar. Mas é também agora a ideia de que daqui um pouco aquilo não vai doer mais. É o processo de cura, é o processo de sarar. Não é só o ato de ser perdoado, mas é o ato também de encontrar cura no ato da confissão. Nós precisamos entender isso. Então, nesse ponto há bloqueio diante de nós. E, cara, eu entendo completamente, porque eu também sei o quanto isso é difícil. O quanto é difícil a gente colocar para fora. O quanto é difícil a gente depositar para fora. E principalmente confessar. E principalmente nesse tempo, né, de tantas coisas que é interessante. Mas eu até coloquei uma coisa aqui, a gente precisa compreender que o que a Bíblia está pedindo para nós é para que a gente cresça em maturidade. Uma igreja madura precisa entender isso, porque a partir do ponto que ela é madura, ela aprende a confessar e ela aprende a ouvir aquilo que foi confessado. Uma igreja madura. Lembra que eu falei para vocês? Nós precisamos a cada dia entender que Deus tem cobrado a nossa vida aqui de uma maturidade espiritual. É importante. Tá bom, vamos atrás da prostituta, vamos atrás do órfão. A prostituta chega para você e te conta um pecado. O que você vai fazer? A gente fala sobre evangelizar, mas tá bom, chegou aqui agora, falou, o que você vai fazer? Como que nós vamos agir? Você percebe que não adianta só buscar. Nós precisamos estar preparados, maduros o suficiente para a gente entender como Jesus age diante dessas circunstâncias. Como Jesus faria? Como Jesus faria diante de pessoas que estão diante de nós agora e chegam e confessam um pecado? Cara, ó, eu estou assim, mas eu fiz isso. E aí? Você percebe? É importante a gente entender que isso é uma coisa interessante. Então, talvez a sua experiência, a experiência que você teve ruim, às vezes você chegou um momento já de confessar alguma coisa para alguém. E você confessou, aquilo se tornou público. Você colocou para fora e todo mundo ficou sabendo, você compartilhou, e aquilo agora te trouxe um bloqueio agora. Você fala assim, não, quer saber, cara? Não quero saber de viver esse negócio, não quero, cara, mas isso não é motivo para você deixar de praticar essa disciplina. Eu vou explicar para você o porquê. Mas eu quero que você, cara, permita que o seu coração esteja saudável nesse momento agora, para você poder estar ouvindo isso. Porque
Você pode praticar ou não praticar, mas você precisa entender que há consequências a não praticar. Se a Bíblia diz que quando eu confesso eu sou curado, se nós formos inverter isso aí agora? Se a gente não confessa, a gente permanece enfermo. Se a gente não coloca para fora, a gente permanece pessoas enfermas, feridas. Você percebe isso aí? Então, é interessante que a Bíblia diz que há cura quando você confessa, porém a libertação, cara. Olha que coisa interessante sobre quem confessa. A cura, mas a libertação, porque agora você está livre daquilo. E confessar, eu quero trazer uma coisa importante sobre confessar e ouvir confissão. Porque é importante que nós precisamos entender o que eu falei para vocês, que uma igreja ela precisa crescer em maturidade para isso. Porque, cara, é muito um ato muito grande de maturidade sobre alguém que chega e fala para outra pessoa o que ela fez de errado. Isso é um ato de pessoa madura, gente. A gente talvez olhe, o que é uma pessoa top? É uma pessoa que conquistou muita coisa. Não, maturidade é a pessoa entender, ela colocar o seu orgulho, ela colocar o seu ego diante do chão e falar, cara, eu fiz isso, eu me arrependo, mas eu fiz isso tal dia, tal hora, eu fiz assim, eu fiz assado, colocar para fora, expor aquilo para fora, né? E sobre a maturidade. Mas não é fácil, na verdade, você confessar, porque na confissão existe humilhação. Então você tem uma reputação, você tem uma imagem, e a hora que você coloca para fora, cai por terra a tua imagem. Agora, uau. Você era considerado como cara, e agora, caiu por terra quem você é. É exposto para fora, né? Então, o desafiador, né? E não é fácil, na verdade, confessar as nossas mazelas para os outros, porque agora, quando eu confesso, eu tenho, cara, a outra pessoa me ajudando em oração agora, quando eu confesso. Por isso que é importante. Porque quando você coloca para fora, e é óbvio, nós vamos falar para que tipo de pessoa você confessa, mas quando você coloca para fora, agora não é você que está lidando com aquilo sozinho mais. Porque você tem um irmão agora que vai te ajudar a carregar aquilo. Te ajuda a colocar para fora. Dietrich Bonhoeffer, ele fala um negócio bem interessante no seu livro Vida em Comunhão, que ele faz uma provocação dizendo o seguinte, ó, por que nós temos tanta dificuldade de confessar os nossos pecados uns aos outros e tanta facilidade de confessar o nosso pecado a Deus? Vamos lá. Por que eu tenho tanta facilidade de confessar o meu pecado para um Deus que é santo, santo, santo e santo, e tenho tanta dificuldade de confessar o meu pecado para você que é pecador que nem eu? Aí ele faz uma provocação no livro, porque na verdade nós não estamos confessando para nem para um e nem para outro. Na verdade, quando a gente entra no nosso lugar de oração, não há arrependimento. A gente colocou para fora, mas só para a gente não sentir remorso sobre aquilo. A gente colocou para fora, mas na verdade não houve profundo arrependimento sobre aquela situação. Então você foi lá, você contou aquilo, colocou para fora e logo em seguida veio o quê? Abençoa isso, prospera isso, abre aquela porta, faz assim, faz assado, mas não houve uma confissão genuína no seu lugar de intimidade. Não houve uma confissão onde aquela confissão, empurrado pelo Espírito, te leva agora a colocar aquilo para fora, não só diante de Deus. Porque, gente, os nossos lugares de oração, talvez, você não precisa responder isso, mas quantos de nós entramos no nosso lugar de oração e entramos assim, Senhor, eu me arrependo porque eu sou um fofoqueiro. Eu me arrependo porque eu me prostituí. Eu me arrependo porque eu fui infiel. Eu me arrependo porque eu menti. Eu me arrependo porque eu roubei. Nós temos a ideia que o nosso lugar de oração é aquele lugar que a gente entra e fala assim, você dá isso, você dá aquilo. Oi, Deus, olha eu aqui de novo. Não é? A gente não tem a ideia que nós temos que entrar no nosso lugar de intimidade e nos arrepender do quão pecadores nós somos. Porque é nesse lugar, meus amigos, que nós encontramos graça para viver uma nova vida. Se a gente não confessa, se a gente não coloca para fora, ok, pode ser escondido. Você pode viver uma vida completamente superficial e eu também. Só que sabe o que é incrível aqui? É que nós continuamos doentes. Talvez você fale assim, cara, eu me prostituía, eu assistia pornografia, eu fazia assim, fazia assado, tal. Beleza, passou um tempo, você volta a fazer de novo. Não, mas agora eu consegui ficar 7 anos sem fazer. E agora volta de novo. Por quê? Porque, na verdade, você continuou enfermo. A enfermidade ainda estava lá. Nós precisamos compreender isso, entender completamente. Tem uma frase que fala assim, na confissão existe humilhação, tanto para Deus, quanto para os outros.
Porque é aquele momento, chega para a pessoa e fala assim, cara, eu não sou tudo aquilo que você pensa que eu sou, não. Por quê? Porque eu fiz assim, eu fiz assado, eu fiz assado, eu fiz assim. Há uma humilhação. Porque, gente, vamos lá, vamos falar um português claro aqui. A gente foi muito competente em fazer aquilo, não foi? A gente foi muito competente em fazer aquilo. Nós fizemos algo errado. Agora, cara, nós temos que fazer o quê? Ter competência também na hora de expor isso diante de Deus e na hora de expor diante de uma pessoa confiável para que nos ajude a vencer aquilo. Porque se você só entra no seu lugar de oração e eu e você, a gente acaba dizendo para nós que a gente está confessando, mas não houve transformação naquilo, então a gente nunca confessou de verdade. A gente nunca colocou para fora de verdade. O que o Dietrich está falando faz completamente sentido, porque a gente não confessa para os outros, a gente não confessa para Deus, a gente não confessou para ninguém. Porque não houve uma profunda aversão sobre aquilo. Eu quero começar a falar com vocês aqui, porque o que é preciso para a gente confessar? O que necessita, o que é preciso para a gente poder confessar o nosso pecado? Para a gente confessar aquilo. A primeira coisa que nós precisamos fazer para confessar o nosso pecado é examinar a nossa consciência. Antes de você confessar um pecado, antes de você colocar o seu pecado para fora, você precisa examinar a sua consciência. Nós precisamos pensar e refletir sobre os nossos erros. E isso é uma coisa que a gente não vive no nosso tempo. Nós vivemos uma geração que deu dor de cabeça e você toma um remédio. Porque você não gosta de ter dor. Eu era um cara, antes de conhecer esse amigo que tratou um pouco a gente, que eu tinha muito problema, eu ficava com dor de cabeça. Eu ficava com dor de cabeça, eu tomava 3, 4 remédios de dor de cabeça por dia. Tomava. Tempos passavam, mas eu tomava. Eu tomava aquilo, cara, era incrível, cara, que eu tomava, se não sarasse, daqui 3 horas eu tomava de novo. É hipocondríaco que fala, né? Eu tomava remédio o tempo todo. E aí um amigo meu chegou para mim e falou, cara, a gente precisa ver isso aí, essa dor de cabeça está vindo de onde? Tá bom, você está escondendo a dor de cabeça? Presta atenção como que uma medicina verdadeira vai tratar a gente. Tá bom, você está com dor de cabeça, mas de onde está vindo a dor de cabeça? Ah, não, foi dor de cabeça só que eu estava cansado. É só isso? Tem a ver com óculos? Tem a ver com outro problema que você está tendo? Você percebe? E aí eu falei, não, peraí. Ele falou, cara, e outra coisa, você precisa tomar cuidado. Você sabe quanto tempo leva para sair do seu organismo que você está tomando? Sabe como que isso é prejudicial para você? O remédio é importante, mas é importante para momentos certos. Eu falei, tá bom. Aí depois eu comecei a agir de forma diferente agora. Quando eu fico com dor de cabeça agora, às vezes eu sei que a dor de cabeça que eu tenho é por causa de não usar o óculos. Então, quando eu tenho dor de cabeça, eu falo, cara, eu vou enfrentar esse dia aqui agora. Eu fiz a besteira de não usar o bendito do óculos, agora eu vou ter o ombro agora e o peito para encarar esse dia de dor de cabeça. Não estou falando que é errado, gente. Eu não estou pregando nada contra dor de cabeça aqui, tá bom? Contra remédio, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo dizer que nós temos um problema com dores. Cara, doeu? Ai, não dá, cara. Não, dor não é comigo. Lembra que nós falamos sobre disciplina? Que não existe disciplina sem dor. Não tem como você ser uma pessoa disciplinada se você não sofrer. Não tem como você ser uma pessoa pontual se você não sofrer. Não tem como você, por exemplo, ser uma pessoa completamente responsável se você não sofrer, se as pessoas não te confrontarem. Se tiver alguém no seu pé o tempo todo ali, confrontando você. Por quê? Porque isso faz com que a gente cresça. Nós estamos amadurecendo no processo. A gente precisa entender que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos humilhados. A nossa reputação cai por terra, o nosso orgulho cai por terra, a nossa arrogância cai por terra. Cara, a gente sofre. Sofre. Você já parou e pensou sobre o que você cometeu, sobre o seu pecado? O porquê que ele é errado? Não, o pastor prega na igreja que é errado. Mas por que ele é errado? Por que aquilo que você cometeu é uma coisa que é errada? Você percebe que a gente está lá, não, deixa eu entrar no lugar de oração, que Deus me perdoa, eu sair fora. Não, eu nem pensei sobre o que. Então, é importante entender que antes, o que é preciso para a gente confessar? Examinar a nossa consciência. Examina a consciência. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Examinar a consciência é muito interessante, que tem uma frase que fala assim, examinar a consciência é convidar Deus para trazer luz à nossa consciência. Deus, traga luz aqui agora à minha mente. Traga luz à minha mente. Segunda coisa que é importante, que é preciso, né, para confessar, arrependimento. Só que arrependimento não é emoção.
Cara, eu entrei lá, chorei muito. Chorei demais. Nossa. Saí, como que é a pastora fala? Catarrada, né? Chorei demais, eu me arrependi. Como que você sabe se você se arrependeu? Se aquilo que você cometeu trouxe profunda aversão, nojo. Isso é arrependimento, gente. Você olha para o pecado e você se noja daquilo que você cometeu. Você olha para o pecado agora e você sente náuseas daquilo. Por quê? Por quê, gente? Por que a gente sente isso? Porque arrependimento é saber que aquilo que eu cometi entristece o coração de Deus. Deus que está me fazendo viver uma nova vida. Deus que abriu a oportunidade para viver coisas novas. E aquilo que eu cometi agora, aquela falha, aquele ato falho, entristeceu aquele que está me transformando. Entristeceu o coração daquela pessoa que agora está fazendo com que eu sou um novo cara. Se você está agindo de forma nova, se você é uma nova pessoa, se você tem novos hábitos, é porque o Espírito está te conduzindo, cara. E o que a gente faz quando a gente erra? Ah, não, eu vou embora. Gente, você vai embora, você pode ir embora. Só que você vai pecar mais. A questão não é se conformar com o teu pecado, é abandonar ele. Deus não quer que a gente, tá bom, você pecou, vai embora. Pensa, a nossa influência de paternidade, às vezes, sobre a nossa vida é completamente punitiva. Então a gente pensa o quê? Ah, é um vagabundo mesmo, vai embora daqui. A gente pensa que Deus está agindo da mesma forma com a gente. Deus odeia o pecado, abomina o pecado, sim, mas Ele nos ama. O que Ele espera? Aquele que confessa e abandona. Acabou. Nós precisamos entender esse maravilhoso processo de que é. Então, nós precisamos colocar para fora, sentir nojo. Quando você pecou, quando você pensou sobre o seu pecado, você pensou, cara, sobre vários temas que a gente pode abordar aqui na nossa noite, tem um monte de gente madura aqui. Pornografia, adultério, masturbação, um monte de outras coisas que são tudo complexas na nossa geração. Qual que foi a vez que você pensou nisso e falou, cara, eu me enojo disso que eu fiz? Eu me arrependo profundamente, eu sinto nojo disso, cara. Não é questão, gente, que talvez você caiu amanhã de novo. Não, estou perguntando para você o sentimento que você sente quando você faz isso, quando você mente. Qual que é o sentimento? É só remorso? Não, ok. Não, mas qual que é o sentimento? É isso que nós estamos falando. Para confessar, é necessário arrependimento. Então, as pessoas, na verdade, pensam o seguinte, o que as pessoas pensarão de você, cara, pouco importa agora. Você entende isso? Não importa o que as pessoas vão pensar de você. É o que Davi está falando, cara, não importa agora a coroa, não importa nada. Davi vai trazer isso muito claro, cara, cria em mim, Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não importa agora, não importa se eu vou perder a coroa, não importa, não, acabou. Não importa a reputação agora, o que importa é agradar o teu coração. A gente pensa, cara, é muito louco isso da gente. Eu estou falando de vocês, mas eu acho assim. Nós pensamos, cara, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas eu pouco me importo o que Deus pensa de mim. Eu pouco me importo se aquilo agradou o coração de Deus, se aquilo feriu o coração. Não, o importante é eu permanecer a minha reputação intocável. Eu sou uma pessoa dura, eu sou uma pessoa forte. Eu não caio diante de alguns problemas, então eu sou forte, eu sou firme. A minha imagem tem que se manter. Tá bom, mas e Deus? E Deus, cara? Tem que ter arrependimento. João, o loucão, né, que pregava em Mateus, ele falava assim, produza, olha que interessante, produzam frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque arrependimento tem fruto. Tem que ter fruto. Se arrependeu, tem fruto. Você olha e você fala, cara, olha, tem fruto, cara. Por quê? Porque arrependimento genuíno. Mateus capítulo 5, 29 diz assim, ó, se o teu olho direito te leva a pecar, te leva a tropeçar, arranque e jogue ele fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o teu corpo inteiro ser lançado no inferno. Eu já fiz essa piada aqui, mas não quero que ninguém apareça assim, semana que vem, sem o braço aqui, sem o olho. Não é nós falarmos sobre se mutilar aqui no culto, né? Mas o que te leva a pecar? Cara, eu tenho um problema, cara, nossa, se eu fico olhando lá na internet, eu fico vendo um monte de mulher lá, eu fico vendo um monte de homem lá na internet, cara, joga o celular fora. Exclui o Instagram. Exclui o TikTok. É o que a Bíblia está dizendo. Se te faz pecar, joga fora. Remove. Se te leva a um lugar de pecado, você exclui e você coloca aquilo para fora. A gente fala assim, não, eu sou forte. Eu sou forte.
e está levando a gente num ciclo vicioso. Repete, repete, não, amanhã eu consigo. Não, amanhã eu consigo. Se te faz pecar, joga fora, gente. Arranca fora. Não estou falando para todo mundo viver agora uma vida sem celular, mas, cara, te faz pecar o Instagram, Facebook, TikTok, ou sei lá o que tem mais hoje. Te faz Orkut. Orkut. Né? Essa piada eu já tinha esquecido. Né? Te leva a pecar, cara. É mais fácil entrar no reino do céu sem o Facebook, sem o Instagram, sem qualquer coisa, do que você entrar, você ir direto para o inferno com toda a sua rede social. Com a minha. Nós precisamos entender isso. Outra coisa. Então a gente falou, né? Sobre pensar sobre o que nós cometemos, falamos sobre o arrependimento, que é preciso para nós conversarmos, e uma coisa, uma determinação para evitar o pecado, é o terceiro ponto. Agora, uma determinação. Você vê que encaixa agora, né? Eu estou determinado a ter tanta intimidade com Deus agora, que quem vai governar a minha vida agora? É o Espírito. Se ele falar para mim assim, cara, ó, isso aí não está legal, eu tiro fora, eu arranco fora, eu excluo, eu tiro aquilo da minha vida. O que importa é agradar ao Deus agora do que aos homens. Então, nós vamos entendendo que, o pastor Josué Gonçalves, ele fala uma frase que eu achei interessante, que ele fala assim, que você fala assim, cara, mas eu tenho uma dificuldade de confessar pecado ainda. Né, toda hora eu estou caindo, eu preciso confessar pecado, mas ele fala uma frase interessante, ele fala assim, ó, que quem confessa a tentação não confessa pecado. Olha que coisa interessante. Você confessar a tentação te livra de cometer o pecado. Já começa pela tentação. Chega para a pessoa que é tua influência, a pessoa que te ajuda e fala, cara, eu senti uma vontade no meu coração de fazer assim. A pessoa fala, cara, deixa eu orar com você aqui agora. Porque quem confessa tentação, não confessa pecado. Já é um caminho para se evitar. Cara, pensou, coloca para fora. Uma das coisas que nós temos colocado aqui na igreja, que é o reino, que é uma das coisas bem maravilhosas que a gente está vendo, acho que foi um dos acertos muito loucos para a gente aqui da igreja. Que a gente está tentando estruturar ainda, está inicial para a gente ainda. Antes da pandemia, a gente tentou começar a fazer algumas coisas, a gente começou a fazer, e aí veio a pandemia, aí no final do ano a gente voltou agora a gente colocou uma pessoa para tomar conta, que é a Lê que está tomando conta dos reinos agora, e nós estamos estruturando isso ainda, mas para nós hoje, ele é um dos pilares fundamentais que vai se tornar e está se tornando aqui da igreja. Porque é um lugar exatamente, uma das coisas que acontecia já antes mesmo da gente estar elaborando era o quê? Confissão de pecado. A galera que estava confessando pecado. Cara, eu fiz isso. Cara, eu fiz aquilo. Por quê? Porque é um momento de mesa, um momento de relacionamento, um momento onde um ora pelo outro agora, um ajuda o outro a vencer aquela tentação. E aí você descobre que você não está sozinho também. Que você vai ver, cara, o cara também sofre isso aí. Cara, o cara também está passando por esse problema. A gente vai percebendo isso, né? É interessante. Quando a gente entende isso, porque é preciso, né? Nós precisamos entender agora o que é preciso para confessar, a gente precisa entender agora por que nós precisamos confessar uns aos outros. A primeira coisa é porque quando você confessa uns aos outros, você é curado. Ok, a Bíblia está falando isso. Então, quando você está doente, você vai o quê? Você faz o quê? Você vai no médico. O que você faz no médico? Você chega lá e fala assim, e aí? Vê aí. O que você fala para o médico? Cara, o que você está sentindo? Você faz o que naquele momento? Você vomita, você coloca para fora o que você está sentindo. Você fala assim, cara, está com dor no olho, dor de cabeça, assim, assado. É Covid. Então a pessoa olha para você ali e você vai, ou em alguns casos é o quê? É virose. Virose. É virose. Com virose. Então, cara, você vai olhando, você vai lá e fala, o que você fala no médico? Você coloca para fora. Você expõe o que você está sentindo. Por quê? Por que o médico é tão importante assim para você que você confessa para ele? Por quê? Porque você sabe que ele vai passar um remédio que te cura. Ele vai passar um remédio que vai trazer alívio para você. Nós precisamos confessar o nosso pecado, vomitar, porque nós sabemos que há um remédio transformador quando a gente coloca para fora. Segunda coisa, para ser curado a primeira, a segunda é para vencer o nosso orgulho. Esse é uma bênção, né? Orgulho é terrível. Orgulho é terrível. Na igreja, nós se humilhamos e vencemos o nosso orgulho. Cara, é muito louco aqui. Se nós analisarmos, não há diferença, na verdade, entre pecadores na igreja e pecadores lá fora. Todo mundo é pecador, certo? Todo mundo é pecador aqui, só que aqui, na verdade, está reunido todos os pecadores que confessar que eu sou pecador. A única diferença dos caras que estão lá fora para os caras que estão aqui dentro é que aqui reuniu a galera que fala assim, eu sou um pecador. Ok? Então agora está reunida aqui a comunidade dos pecadores.
Só que eu achei uma coisa bem interessante, que nós temos um problema também. Ao mesmo tempo, aqui é a comunidade dos santos, certo? A comunidade dos santos, separado. Só que a gente só começa a olhar agora, a gente distorceu um pouco essa palavra santo. Porque a gente agora tem a ideia de que, cara, só tem santo lá na igreja. Só tem cara top lá na igreja. E a gente esqueceu que aqui também é a comunidade dos pecadores. Todo mundo peca. Todo mundo falha. Todo mundo erra. Todo mundo, cara, eu erro, eu falho, eu peco. Passa coisas pela minha cabeça e nem sabe. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Ao mesmo tempo que aqui é a comunidade dos santos, dos separados, né? Aqui é a comunidade dos pecadores. Todos temos falhas, todos temos defeitos. Aqui é o encontro dos pecadores, aqueles que reconhecem os seus pecados. Então não é para ter um maioral aqui. Porque ao mesmo tempo que eu coloco para fora, a pessoa fala assim, cara, mas o pastor passa por isso também, eu estou passando por isso hoje. Estou enfrentando essa situação hoje. Eu estava conversando, acho que várias vezes já aconteceu, alguém me manda mensagem, os meninos mandam mensagem e falam, cara, eu estou ruim, cara, eu também hoje estou meio ruim hoje. Estou triste também hoje. Estou desanimado. Todo mundo passa por situações como essa. Então, quando você mata o seu orgulho, você se humilha, né, confessando o seu pecado, você descobre que você não está sozinho. E que todos nós, na verdade, somos tão humanos um contra o outro. Você vai descobrindo, na verdade, e nós descobrimos que quando nós confessamos os nossos medos e os nossos temores, nós entendemos que as pessoas enfrentam as mesmas coisas que nós enfrentamos. Ó, os meninos têm me mandado mensagem esses dias. Fala assim, e aí, como que está a felicidade? Vai ser pai. Está feliz? Eu estou feliz. Estou ansioso. Estou com medo. Tem um monte de sentimento que está aqui dentro. Não tem só alegria. Tem alegria, ansiedade. Alegria, medo. Nossa, será que eu vou sair bem, cara? Meu Deus, cara. Você tem ideia do que é pegar um rapazinho e formar ele, e apontar ele para o destino profético dele, aquele que Deus tem para ele, chegar lá na frente quando ele estiver grande, olhar e ele está andando com as próprias pernas dele, ele amar Jesus com as próprias pernas dele. Cara, que desafio. Eu estou morrendo de medo. Estou confessando meu pecado para você aqui hoje. Não é certo eu ter medo. Eu tenho medo. Não é certo eu ter ansiedade. A Bíblia não fala que tem que lançar diante de Deus a nossa ansiedade. Eu estou falando para você que eu estou ansioso. Eu falei, agora? Será que é agora? Esses dias ela levantou da cama e falei, nossa, e agora? Levantou e falei, calma, e aí? Não, tá doendo, preciso vomitar. Foi lá. Falei, não é agora. Cara, eu estou com medo, estou ansioso, estou feliz, ansioso. Entendeu? Tudo misturado. Nós enfrentamos. Ó, quando eu falo isso aí, você fala assim, cara, o pastor também está ansioso. Você percebe que eu não estou melhor do que você aqui? Nós somos uma comunidade de pecadores. Mas o que a gente faz? A gente se conforma com a nossa ansiedade? Não, a gente lança ela diante de Deus juntos. Nós colocamos ela diante de Deus. Nós apresentamos ela diante de Deus. E a gente pensa, na verdade, né? Mas o que as pessoas, quando a gente confessa os nossos pecados, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não é que está na nossa cabeça? Se eu falar, o que as pessoas vão pensar de mim? Elas vão olhar para mim, né? Até coloquei, muitos de nós pensamos isso sobre o que as pessoas pensarão de nós, né? A gente fica pensando, cara, mas se eu falar, o que as pessoas vão pensar de mim? Olha, cara, mas olha, fulano, Beltrano, cara, ansioso. Ó, hoje eu falei para você aqui, você vai falar assim, ó, pastor, ansioso, cara. Como pode? Ele ensina sobre ansiedade, ele é ansioso. Cara, eu tenho ansiedade. Ela melhorou muito, melhorou bastante, mas tem. Eu enfrento muito ela. Então, eu até coloquei, pense em algo, se você contar o seu pecado para alguém, as pessoas, a gente pensa na verdade, né? Se eu contar as pessoas para alguém, se as pessoas falarem para alguém meu pecado, se as pessoas contarem, cara, primeiro, é errado. Já vou falar com você que vai ouvir confissão aqui. Mas primeiro que não é para se falar para ninguém. Existem coisas que a galera confessa para mim que a Indy não sabe. Nunca compartilhei com a Indy. E existem coisas que as meninas falaram para a Indy que nunca falou para mim. Geralmente, quando eu falo assim, aí, tá falando com quem? Ela fala, tô falando com fulano. É alguma coisa importante? Ela, não, amor, de boa, eu já sei. Não é comigo. Entendeu? Cara, é importante. Então, nós temos uma postura de quem ouve a confissão, certo? Mas o ato de você contar para alguém, pensar se ela vai contar para alguém, você precisa entender uma coisa, cara. Primeira coisa que eu até coloquei. Quem que vai precisar de cura agora se ela contar para alguém? Quem contou. Você foi curado. Agora quem tem que ter cura é ela. Ela que vai buscar a cura dela. Eu estou curado, velho. Eu precisava colocar para fora, vomitar isso aqui. Você vai ficar... Gente, eu vou ficar falando isso aqui, sei que é complicado, sei que é difícil, mas você vai ficar engolindo vômito para dentro?
Você vai ficar... Não, não vai. Quando você está com fome, você vomita no busão, seja onde for. Blá, blá, blá. Minha irmã, nós estávamos viajando, estava eu, minha irmã, estava a Tati, estava uma galera indo para a praia, voltando da praia. Minha irmã falou assim, ó, deixa eu sentar na porta, porque eu tenho problema, eu estou passando mal. E aí, não, ela sentou no meio. Daqui a pouco ela começou a passar mal. Cara, começou a vomitar tudo dentro do carro. Aí colocou ela na porta, ela fazia na porta. E aí, vômito no carro, tudo no carro, assim, das coisas. A pessoa não espera, ela vai esperar chegar no banheiro. Não, cara, você coloca pra fora. A pessoa se suja com vômito agora, não importa. Eu preciso vomitar, eu preciso colocar pra fora. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer pra vocês? Cara, você vai ser curado, você vai trazer ali, porque eu vou colocar pra fora. Mas e a outra pessoa? Ela se sujou, o problema é dela. Entendeu? É ela que vai arrumar alguém para vomitar agora, ela que coloca para fora agora. É importante a gente entender, só que o que é louco? Nós vivemos o tempo da imagem. Gente, o que é o Instagram? É o templo da imagem. Lá no Instagram você não pode se acordando. Não posso se acordando. Você posta a fotona lá, top, lá, empurra o peitinho para frente, né? Ó, glórias. Você não posta os fracassos lá. Você posta até onde as pessoas podem ir, até onde você quer compartilhar. Se bem que tem umas pessoas loucas que fazem isso por causa de curtida hoje, né? Mas no Instagram, você entra se você entrar no Instagram de cada um de nós aqui que tem aqui, você fala, cara, essa galera é incrível, hein? Olha, pessoal é bom mesmo, hein? Feliz, sempre feliz o tempo todo, alegria, alegria, alegria. O tempo, você não vê tristeza, você vê só alegria no Instagram. Cara, o Instagram é o templo da imagem. É o templo onde é importante a tua imagem. O que as pessoas vão pensar de você. Então você mostra até onde você acha interessante. Se a frustração você não vai mostrar. O dia que você tiver com o olho roxo, você não vai postar. Entendeu? Tem gente que posta. Né? Tem gente que é meio doida para essas coisas. Não importa a imagem diante de Deus, gente. Nós precisamos entender. Eu estou falando que sou contra aqui o Instagram. Não, eu posso. Você vai ver minhas fotos lá. Legal o Instagram, eu gosto. Se bem que eu não sou muito de postar sempre, né? Eu posto de vez em quando só. Né? Quando dá na telha, eu vou e posto. Tem foto que eu já postei, eu apaguei, não gostei. Entendeu? Depois de um tempo. Mas eu posto de vez em quando, não tem problema, não estou falando isso. Mas o problema é que essa vida de imagem tem moldado o jeito que a gente vive agora. Por quê? Porque o que importa é a minha imagem. O que as pessoas vão pensar de mim? Não. Isso, não. Me humilhar? Não. Mostrar minhas derrotas? Jamais. Nós precisamos fazer com que isso caia por terra. Nós precisamos fazer com que isso caia por terra. Por que nós precisamos confessar? Eu até coloquei aqui o terceiro ponto. Para saber que nós não estamos sozinhos. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Quando a gente confessa, você descobre que você não é o único pecador no universo. Porque é isso que o diabo coloca na tua cabeça, não é? Você pecou. Tá vendo? Você é o único cara no mundo que fez isso. Aí você começa a andar como se todo mundo estivesse vendo você. Né? Nossa, a pessoa está me vendo. Está vendo? Ela descobriu o que eu fiz. Como se você fosse o único pecador do universo. Como se ninguém mais pecasse, só você. Isso o diabo coloca. E tem uma frase que eu achei muito interessante no livro, Celebração de Discípulo, que ele diz assim, ó. O maior nível de comunhão, olha que coisa louca. O maior nível de comunhão é a confissão. Presta atenção. Se a gente fala que a gente tem comunhão, o maior nível, isso é revelado na confissão. Aí mostra, se você tem comunhão com uma pessoa, se você vai mostrar se você literalmente tem comunhão com ela, se você confessa. Porque aí ele vai dizer o seguinte, pois na confissão eu mostro quem realmente eu sou. Porém, mostro aquilo, né? Porém, na verdade, mostro também aquilo que eu irei me tornar. Então, quando eu confesso, eu mostro, na verdade, aquilo que eu sou. Mas eu também tenho uma grande expectativa naquele que vou me tornar. E é importante a gente compreender isso. Não deixe o diabo colocar na tua cabeça. Você é o único pecador do mundo, cara. Não. Romanos diz, todos pecaram. Todos pecaram. Quarta coisa. Cara, isso aqui é incrível. A igreja tem poder de perdoar pecados. A igreja é que traz visibilidade ao perdão de Deus. Então a pessoa perdoou, agora isso é tornado visível quando a pessoa fala assim, cara, no nome de Jesus nós te perdoamos. Nós como igreja perdoamos você. É incrível quando isso acontece. Tem uma frase que diz assim, a confissão começa com pesar, mas termina com alegria.
Há celebração no perdão dos pecados. Por isso resulta numa vida genuinamente transformada. Cara, olha que coisa incrível. A igreja, ela torna público o perdão de Deus. A pessoa chegou para você, ela se confessou. E ela colocou para fora, ela depositou para fora. E ela não consegue, cara, eu não consigo conviver mais com isso. Eu não consigo, você deixou a pessoa. Aí no final você termina com, cara, eu como igreja, no poder que Jesus nos deu, cara, eu perdoo você em nome de Jesus. A igreja tem esse poder de tornar o perdão de Deus visível. Olha que responsabilidade incrível. Agora, uma coisa importante. Ok, Rick, legal, confessar, ok. Mas para quem que eu faço isso? Para quem que eu confesso? Porque, cara, eu tenho umas pessoas lá que não dá, cara. Pensa, se eu confessar, estou lascado. Entendeu? Amanhã já vai estar na antena 1, vai estar no 92,5, vai ter um Spotify com um podcast. Podcast, você não sabe, fulano fez isso. Né? Para quem que eu confesso, então? Para quem que eu coloco para fora? Né? Cara, primeiro, vou dar algumas dicas para você, tá bom? É o que a gente tem tentado formar nesses reinos que a gente tem feito aqui na igreja, a gente tem tentado colocar, e por isso que é um processo, não é algo que a gente estava conversando, a gente fez uma reunião ontem, e eu apresentei uns negócios para ela. E ela, cara, na ansiedade de fazer dar certo, ela falou, cara, mas isso vai demorar uns 2 anos, velho. Ela falou para mim, eu falei, que talvez seja, talvez demore. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, para quem confessar, procure alguém que tenha a fé viva. O que é a pessoa que tem a fé viva? Aquela pessoa que você vê nela alinhamento entre discurso e prática. É uma pessoa que prega, mas você vê ela vivendo aquilo. Você fala assim, cara, vou confessar para essa pessoa. Então vamos lá. Primeira coisa importante é essa. Deixa eu ver aqui. Só vou liberar aqui um esqueminha para ler aqui. Então, é importante a gente entender isso. Ó, a segunda coisa, primeiro você procura alguém que tenha a fé viva, uma pessoa que tenha alinhamento de discurso e prática. A segunda coisa, procure alguém com maturidade espiritual. Procure alguém que seja maduro espiritualmente, que vai te ajudar. Pessoa que você sabe que ela vai ajudar você, que ela vai ter uma palavra de Deus para você. Terceira coisa, procure pessoas sábias. Procure pessoas que tenham sabedoria para te ajudar. Quarta coisa, procure pessoas que tenham compaixão. Isso é importante. Não adianta você compartilhar com uma pessoa que fala assim, pecador. Como se ela não pecasse. Procure alguém, uma pessoa que te ama, porém uma pessoa que te confronta. Tá? Não é só uma pessoa que vai falar assim, legal, Deus te ama muito, que incrível. Não, ela vai falar, cara, Deus te ama, mas você está errado. Você fez errado. Cara, não, esse desvio, cara, uma das coisas mais loucas, que é um desafio muito louco, a Lê falou esses dias aqui na igreja, uma das coisas mais desafiadoras que nós temos é chegar para você e falar, cara, tu está errado o que você está fazendo, não está certo. E principalmente quando isso que nós vamos falar para pessoas, às vezes é um desvio de caráter. Cara, eu já fui confrontado por desvio de caráter. Cara, é duro você ser confrontado por desvio de caráter. Ô, velho, você mentiu. Ô, velho, você é uma pessoa rebelde. Pessoa, que coisa incrível você vai receber um elogio desse aí. Não é fácil, gente. Mas nós precisamos de pessoas que nos amam, mas que nos confrontam. Quinta coisa, procure uma pessoa que tenha sigilo. Ela vai guardar aquilo. Ela vai ouvir você falando, ela vai ouvir, né? Mas ela... Então, vamos deixar mais claro aqui, uma pessoa que não tem a fama de fofoqueira. Importante. Provérbios 10, 19 fala o seguinte, ó. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Agora, para a gente finalizar a nossa mensagem, eu quero falar com você que vai ouvir confissão. Porque, ok, né? E se eu precisar me confessar com você? E se eu olhar aqui hoje e falar, cara, eu arrumei uma pessoa aqui que inclui aqui, eu vou me confessar com essa pessoa. Será que você está preparado para ouvir minha confissão? Se alguém aqui do seu reino, você compartilha lá, você chega e você, cara, eu quero compartilhar um pecado meu com você. Seguinte, eu matei alguém. E aí? Então, ao mesmo tempo que nós falamos, você tem que confessar, agora é trabalhar do quê? Cara, com a gente que vai ouvir, com você que vai ouvir. Porque lembre-se, não são só os pastores.
nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja para uma comunidade de pastores, amém? Uma comunidade de pastores, pessoas que saibam ouvir as outras, pessoas que são líderes, pessoas que sabem influenciar. Nós temos tirado nesse tempo aqui na igreja a nossa responsabilidade só do nosso peito e transferido para vocês, porque é isso que a Bíblia fez. Jesus fez isso. Jesus falou para os discípulos assim, ó, tá vendo? Vocês aqui, vocês vão fazer obras maiores. Vão. É isso. Nós não temos que centralizar em nós aqui, nós temos que falar para vocês, vão. Ouçam as confissões das pessoas. Então, para você que vai ouvir a confissão, né? Como eu devo ser se vou ouvir uma confissão? A primeira coisa, viva em sujeição à cruz. O que é viver em sujeição à cruz? É aquele que sabe que é tão pecador quanto a pessoa que está contando para ele. Olha essas frases que tem nesse livro aqui, cara. Cara, você precisa ler esse livro aqui. Esse livro é incrível. Vale muito a pena. Ele fala o seguinte, ó. Não há pecado que alguém possa te contar que vai te deixar perturbado. Nenhum. Você viu o que eu falei aqui? A pessoa chegou para você e falou, matei alguém. Se você prestar atenção, se você vive em sujeição à cruz e entende que você é tão pecador quanto aquela pessoa, aquilo não vai te impressionar. Porque você entende que você é tão pecador quanto ela. Não importa o que você cometeu, porque pecado é pecado. Então olha aqui, olha essa frase. Não há pecado que alguém possa contar que vai te deixar perturbado. Nenhum. Vivendo sobre a cruz, conseguiremos ouvir as piores coisas já imaginadas das bocas das melhores pessoas já vistas, e nem sequer ergueremos a sobrancelha. Eu lembro que uma vez nós estávamos no seminário, e a pessoa estava falando para nós, uma pessoa que trabalhava com psicologia, alguma coisa do tipo, ela falou, se a pessoa vai te confessar alguma coisa, seja o mais cabeludo, você não pode nem franzir a testa. Porque quando você fazer isso, você já bloqueia a pessoa. A pessoa vai olhar e falar, tá vendo? Que coisa. É importante porque, gente, é muito incrível isso que eu estou falando para vocês. Porque aqui existem pessoas que trabalham em várias áreas da sociedade. Talvez uma pessoa lá queira confessar um pecado para você. Uma pessoa que está trabalhando lá no seu serviço fala assim, cara, eu preciso te confessar uma coisa, cara. Eu fiz isso. O que você vai fazer? Viva uma vida de sujeição à cruz. Tem uma outra frase que é bem interessante, que ele fala assim, ó. Quando vivemos nesse espírito, não precisamos convencer ninguém de que as informações confidenciais permanecerão confidenciais. Não precisa convencer a pessoa. Todos saberão que nunca trairemos a confiança deles. Não será preciso dizer-lhes isso. Jamais seremos tentados a trair essa confiança, pois conheceremos o pesar divino que as impulsionou a dar um passo tão difícil. Cara, foi difícil para aquela pessoa confessar. Foi difícil para ela colocar para fora. E agora? Ela sabe que para quem ela está confessando é uma pessoa madura o suficiente para guardar aquilo. Tem uma outra frase que ele fala o seguinte: vivendo em sujeição à cruz, ficamos livres do perigo da dominação espiritual. Presta muita atenção nisso aqui, cara. Isso aqui é importante. Vou ler de novo. Vivendo em sujeição à cruz, ficamos livres do perigo da abominação espiritual. Já estivemos onde o nosso irmão está agora. Por isso, desaparece o desejo de usar contra ele a sua confissão. Você não vai agora apontar ele agora. Por isso, desaparece o desejo de usar contra ele a sua confissão. Também não sentimos necessidade de controlá-lo ou endireitá-lo. Tudo o que sentimos é aceitação e compreensão sobre ele. Segunda coisa, o que é preciso, né, para a gente que vai ouvir confissão? Precisamos dos dons do Espírito. Peça para o Espírito, cara, te conduzir. Peça que você possa agir nos dons do Espírito, para direcionar o que você tem que fazer, o que você tem que falar. Que hora você tem que falar? Porque às vezes uma interrupção sua trava a pessoa não fala mais. Às vezes você vai e fala o que ela fala. Terceira coisa, que é difícil para muitos de nós, né? Mas fique em silêncio. Ouça. Uma pessoa que está te contando, talvez ela comece a contar uma parte, se você se intromete, ela não conta o resto. Deixa ela falar. Tem uma parte no livro que ele fala que uma pessoa que começou a confidenciar coisas para ele assim, e chegou um momento que a hora que acaba, ele percebeu que ela estava acabando, ela acabou, ele falou assim, cara, eu senti no meu espírito de ficar quieto. Fiquei em silêncio. Quando eu fiquei em silêncio, daqui a pouco ela começou a contar uma outra coisa muito pior ainda. Tá vendo? É importante saber, porque a gente, ao mesmo tempo, a pessoa está falando, a gente quer ficar falando. Um dos desafios da galera que está liderando o reino é exatamente isso, né? Você deixa os outros falar e você fala menos. Você fala, e aí, fulano, o que você pensa? E aí, fulano, o que você achou da pregação? Né? E aí, o que, cara, é desafiador demais isso. Então, é importante, tem uma parte
No livro fala assim, ó, é fundamental que, ao expor a alguém os seus pesares, tenhamos a disciplina de permanecer calados. Nessa hora, somos fortemente tentados a aliviar a tensão com algum comentário precipitado. Além de distrair, a interrupção pode destruir a sacralidade do momento. Tampouco devemos tentar arrancar mais detalhes do que necessário. Se percebermos que, por causa de constrangimento ou medo, ele está retendo alguma coisa, o melhor método é esperar em silêncio e em oração. Ouça, cara. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm paciência de ouvir, gente. As pessoas estão contando uma coisa, você está completamente doido para poder falar alguma coisa. E a Bíblia fala da sabedoria. Cara, eu estou lendo Provérbios. Já li a primeira vez nesse ano e estou para a segunda, lendo a segunda agora, em Provérbios. E eu comecei ainda um livro que é uma sequência do Tim Keller, todos os dias lendo uma parte do Provérbios, durante um ano. Então, além de eu estar lendo Provérbios, eu estou lendo esse livro parcial agora. Então, cada dia eu leio uma. E, cara, sabedoria, cara. Ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre a graça. Cara, se você ler Provérbios, ele fala sobre aquele que sabe ouvir, mais do que falar. Saber ouvir, saber respeitar as opiniões. Então é importante a gente entender. Quarta coisa, ore em espírito. Ore para Deus ajudar aquela pessoa que está te compartilhando algo, está falando algo para você, para que Deus ajude ela a colocar tudo para fora. Deus ajude ela a expor aquilo lá. Quinta coisa, que é incrível, né? Anuncie o perdão para ela. Bota a mão no ombro dela. Fala, fulano, eu, na autoridade que Jesus deu sobre a minha vida, cara, eu torno o perdão de Deus visível sobre a sua vida hoje aqui. Gente, há cura quando isso acontece. Deus quer uma nação de sacerdotes. Você não precisa falar assim, cara, vai lá na igreja e confessa com o meu pastor. Se você tem esses pilares aqui, você pode ser essa pessoa que ouve alguém. Ouve alguém, direciona ela no Espírito de Deus. Para com esse negócio de igual a galera lá do monte, ela fala, não, sobe lá para que a gente não morra. Não, entra nesse lugar de comprometimento, entra nesse lugar de responsabilidade. Porque a gente está olhando para esse lugar falando assim, não, quer saber? Vai o pastor para que a gente não morra. Vai o pastor para que a gente não tenha responsabilidade. Vai o pastor para que a gente não tenha esse comprometimento, essa responsabilidade. Não, Deus espera que essa responsabilidade seja de todos nós, a igreja de Cristo. Anuncie o perdão. Para fechar, ore junto com essa pessoa. Nós falamos aqui hoje, nessa noite, sobre a grande importância de você confessar, mas também falamos da grande importância de você saber ouvir alguém. Nós estamos trabalhando nessa igreja aqui para uma comunidade de pastores. Você é um pastor. Durante muito tempo foi criada uma imagem sobre os pastores da nossa geração. Foi criada uma imagem sobre os pastores da nossa geração, como se eles criaram uma imagem de que eles são os caras, né? Então foi criada essa imagem, tipo assim, não faça nada sem mim, nada podeis fazer, mais ou menos assim. Só que também foi criado, além dos pastores criarem essa imagem, foi criado pela igreja. Uma igreja olhando para eles, como se eles fossem deuses e eles não fizessem nada errado. E isso criou uma imagem que, tipo assim, a mensagem é para vocês, mas não é para nós. Gente, se existe uma coisa, cara, que nós temos consciência aqui, é que a mensagem, principalmente para nós, estamos falando para vocês. Sabe por quê, gente? Porque a Bíblia diz que o cabeça do corpo é Cristo, não somos nós, pastores. Nós somos juntas, fazemos parte das juntas e dos ligamentos igual a vocês. A mesma confissão que você tem que fazer, eu também tenho que fazer. E às vezes nós passamos mais tempo ouvindo do que confessando. Porque as pessoas esperam de nós que a gente mais ouça do que a gente confesse. Só que eu peco que nem vocês. Eu preciso colocar mazelas para fora que nem vocês. E será que existe maturidade espiritual de uma igreja para ouvir essas mazelas? Será que você está preparado para ouvir do teu filho? Será que você está preparado para ouvir da tua filha? Será que está preparado para ouvir do teu marido? Será que está preparado para ouvir da tua esposa? Será que você está preparado para ouvir do teu irmão? Será que você está preparado para ouvir do teu amigo, a pessoa que você tanto admirava, uma pessoa incrível, e ela chega para você e fala, cara, eu fiz isso. Que nesse tempo, meus amigos, nós possamos crescer como igreja madura. Nós somos o corpo de Cristo. Todos nós necessitamos. A Bíblia vai dizer sobre nós nos exortarmos
nos aconselharmos uns aos outros com sabedoria. O mesmo anúncio do perdão que vocês necessitam, nós necessitamos. Porque nós também erramos. E como erramos. Existem coisas que nós queremos fazer aqui na igreja, coisas que a gente vai fazer, que a gente vai acertar, que a gente erra. A gente falha. A gente saiu errado do lugar. Nós precisamos crescer como uma comunidade de pastores. Porque nesse culto, vai acabar esse culto. O que vai acontecer quando acaba? Portanto, vão. Ouçam as confissões. Anunciem o perdão de Deus. Vocês têm autoridade para isso, meus amigos. Vocês têm autoridade. Existe uma pessoa que está com depressão no seu trabalho, ouça ela. Existe uma pessoa que está querendo se matar, ouça ela. Deixa ela colocar para fora. Existe uma pessoa que fez algo tão horrendo que você fala, meu Deus, cara, ouça ela. Que nós possamos crescer nessa noite como igreja madura, que confessa, que não tem medo de confessar, que não tem medo de reputação. Melhor, cara, é eu confessar, colocar para fora e tirar esse vômito do que eu ficar jogando ele para dentro o tempo todo. Que nós possamos crescer como uma igreja que sabe ouvir confissões. Porque nós precisamos disso. Meus amigos, como nós precisamos. Queria que você ficasse de pé.